Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilato tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantado na sua vinha. Foi até ela procurando figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que eu venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Cortai-a, porque ela ainda está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda mais 1 ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo esse tempo quaresmal. Um retiro de 40 dias para nos prepararmos para a Páscoa do Senhor. É um período que a igreja pede a nós o jejum, a oração e a caridade, como maneira de nos santificarmos e de nos aproximarmos de Deus. Essas obras nos fazem renunciar a nós mesmos e cada vez mais nos aproximar do nosso Deus Criador. Então, cada dia que vivemos é um presente. Se vocês estão atentos às orações de cada dia da quaresma, é diferente. Todo dia tem uma mensagem especial que nos leva à conversão. Hoje foi falado muitas vezes essa palavra nas leituras: convertei-vos, ou será tarde. A primeira leitura do livro do Êxodo é uma leitura vocacional. A vocação de Moisés. A vocação é sempre um chamado. É o próprio Deus que chama. A primeira grande vocação para cada um de nós é o dom da vida. Ele nos dá esse presente para bem aproveitarmos enquanto estamos aqui na terra. E ao longo de toda a história da salvação, a gente observa que Deus utiliza-se de pessoa para fazer acontecer o reino de Deus. Hoje a gente observa esse texto, Moisés. Moisés é aquele menino que foi colocado no rio em que a filha do faraó encontrou
Naquela época ele estava matando todos os meninos lá no Egito. E ele foi criado em toda a corte, com todas as regalias, e conhecia realmente o que era bem, o que era viver na realeza. Até que um dia ele descobriu que ele também era descendente dos hebreus. E em uma dessas situações, ele vê um soldado que estava batendo, sem motivo, em um dos hebreus. E ele parte para cima e acaba matando sem querer aquele soldado. Então ele foge. Então o deserto, aquele é o lugar afastado. É o lugar que está à margem, fora de todo o império. E ali ele conhece Jetro, sua filha, e tem sua família. Então o texto de hoje conta que ele um dia saiu para pastorear as ovelhas. E ele observa uma cena incomum. Ele vê uma árvore se queimando. Mas observava e não fazia cinza. Então continuava aquele fogo. É o que a gente diz hoje, esse texto de hoje, é uma teofania, ou seja, é uma manifestação de Deus. E ele ficou curioso e se aproximou para ver o que era. Mas o Senhor, quando viu ele se aproximar, o que é que ele disse? Moisés, Moisés. Ele responde, aqui estou. Não te aproxime, tira a sandália dos teus pés, porque que o lugar onde estás é uma terra santa. É interessante esse texto da comunicação com Deus. Lembramos o que aconteceu a semana passada, né? Vocês vieram à missa semana passada, né? A aliança com Abraão, em que ele mandou cortar os animais ao meio. Era comum, fazia o pacto, passava nos meios, e depois jogava-se a sandália dentro de uma terra, para dizer, eu tomo posse disso. Porque não tinha as escrituras como hoje a gente tem no cartório. E o que hoje acontece? Deus diz, esse lugar aí é santo. E ele acrescentou, né? Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Então, o nosso Deus não é um Deus que anda à mercê da nossa realidade, mas ele vê a aflição, vê o sofrimento de cada um dos seus filhos. E o que é que ele diz? Eu ouvi a dureza dos opressores. Então, é um Deus que escuta. E ele diz, eu desci para libertar. Então, é um Deus que liberta. É um Deus que caminha conosco. É um Deus que nos quer a felicidade. Aí Moisés pergunta, mas o que é que eu vou dizer? Ele fala, o Deus da aliança mandou que tirasse. Mas eu vou dizer que é quem? Ele diz assim, eu sou aquele que sou. Ou seja, é Deus. Ontem, hoje e sempre. É o Deus da aliança dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Então é um Deus que acompanha, e seu nome deve ser lembrado de geração em geração. Esse é o nosso Deus. A segunda leitura também é muito rica para a nossa reflexão. Paulo escreve à comunidade dos Coríntios, que era muito, naquela época tinha muito sacrifício de animais, de sangue. Então ele escreve para o povo, lembrando os patriarcas, lembrando a libertação do povo do Egito. E ele diz, os nossos pais estiveram todos debaixo de uma nuvem e todos passaram pelo mar. Novamente temos aí a nuvem, a figura também da presença de Deus. Deus os protegia e os guiava no deserto através de uma nuvem. Então ele leva essas duas situações e dizendo que todos comeram do mesmo alimento espiritual, ou seja, o maná que Deus deu não deixou de passar fome. Todos beberam do mesmo rochedo, onde Moisés tocou com a vara e apareceu a água. Vemos aí essa água, a figura de Jesus Cristo, como o próprio Paulo diz. Então Jesus Cristo, a água viva. E ele diz, não murmureis. Então Jesus nos chama, lembrando, Paulo que diz que Deus guiou o seu povo pelo deserto. Mas
o seu povo não chegou à terra prometida. Por que não chegou à terra prometida? Porque não obedeceram à aliança. Desobedeceram, os descendentes chegaram. Mas quem saiu do Egito não chegou ao percurso final. E nos faz lembrar também nós, hoje realmente, aquele povo não viveu a aliança. E nós? Agora é uma grande pergunta para nós. Vivemos a aliança que fazemos com Deus? Eu não fiz aliança. Sim, quando a gente é batizado, o que é que acontece? Somos inseridos no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, nos tornamos todos irmãos. Viver em comunhão. Mas muitas vezes não assumimos nosso compromisso batismal. Às vezes queremos que o nosso Deus seja um Deus, que a gente diz, milagroso, um Deus mágico que estrala e as coisas querem acontecer. Temos que ter muito cuidado. Temos que assumir o nosso compromisso de santificar o mundo. É missão de cada um de nós. Nós que somos batizados, que pertencemos à igreja de Jesus Cristo. Aquela que ela fundou sobre o alicerce dos apóstolos e deixou para nós os 7 sacramentos, que é sinal visível e eficaz da sua presença em nosso meio. Então a gente tem que realmente conhecer. Não me responda, mas quem é que já leu o Catecismo da Igreja Católica? Lá está as nossas verdades de fé. Mas muitas vezes somos relaxados, não tentamos conhecer. Principalmente o nosso Deus. E às vezes queremos encaixar Deus dentro dos nossos pensamentos, como se fosse uma pessoa humana. E às vezes esquecemos que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então Ele está em todo lugar, vê tudo, registra tudo. Ele nos acompanha, cada um de nós, seus filhos. E Ele nos chama pelo nome, assim como chamou Moisés. No dia do batismo, quando somos batizados, o padre ou o ministro diz, fulano, eu te batizo em nome da Trindade. Então somos chamados a viver a nossa vocação. O evangelho também desse terceiro domingo é muito forte para nós. Jesus nos lembra, é lembrado aqui Lucas de 2 grandes situações históricas. E Jesus questiona, por acaso vocês são melhor do que os outros? Eu vos digo, se não vos converterdes, irão morrer do mesmo jeito. É Jesus que nos diz que temos que mudar de vida. E ele conta essa parábola linda, da figueira estéril. Lá na vinha tinha uma figueira. E ele foi procurar frutos, por 3 anos e não encontra. Aí ele chegou à camarada, vem cá, corta essa árvore aí, porque está ocupando espaço, não está produzindo nada. E aí vem um vinhateiro, um trabalhador, que é o próprio Jesus, que intercede, olha, vamos cavar em redor, vamos cuidar, vamos adubar. Aí se daqui 1 ano que vier isso aqui não encontrar, a gente corta. Isso nos faz refletir a nossa vida. Muitas vezes temos uma fé estéril. Não produzimos frutos. Estamos todo domingo na missa, mas não muda nada. A gente vem por vir para cumprir um preceito, com medo que Deus castigue. E não para agradecer, para viver o momento. E a gente tem que lembrar dessa videira hoje estéril. Jesus nos chama a dar frutos. Fruto de justiça, fruto de bondade, fruto de perdão, fruto de diálogo. E a gente tem que lembrar que a gente está numa passagem aqui. Shakespeare dizia, né? Cada dia é um grande presente de Deus. E esse dia vivido é realmente presente. É uma oportunidade para nos convertermos, para mudarmos. Às vezes tem muita gente indo para a igreja, o marido não está falando com a mulher. O filho não está falando com o pai. Então, às vezes realmente tem gente que é intrigado, não fala com o outro, está aqui na Eucaristia. Às vezes brigamos com o outro, não respeitamos o outro. Aí depois vai lá no velório, a gente se desmancha em choro, vai chorar por quê? Porque nunca disse ao outro que ama.
A gente tem que ter muito cuidado. Temos que saber falar nossas emoções e aproveitar enquanto estamos vivos. Hoje celebramos o 7º dia. Dias atrás estava no meio. Hoje a gente acredita que está na glória de Deus, que estamos celebrando. E a oportunidade, a gente não sabe porque não somos o dono da nossa vida. Então a cada dia a gente tem que viver como se fosse o único, sendo pessoa melhor. Por isso que esse tempo nos é oferecido para refletir sobre as nossas atitudes. Não deixe para amanhã, meu irmão e minha irmã, o que pode ser feito hoje. Se faz tempo que você não visita, não diz que ama seu pai, sua mãe, marido, diga. Você que é casado, que há muito tempo não disse à sua esposa, eu te amo. Deixou morrer o fogo do amor. Aproveite, reacenda. Sempre tem momento, aí amanhã pode ser tarde. E a gente tem que ter muito cuidado numa palavra que Paulo hoje falava para a comunidade. Quem está de pé, tome cuidado para não cair. É isso, temos que nos policiarmos. Se a gente é uma pessoa boa, louvado seja Deus, que eu seja uma pessoa melhor. Eu não posso me vangloriar, dizer eu sou santo, sou separado, porque senão eu vou começar a julgar o meu irmão e a minha irmã. Então a gente tem que saber que somos pessoas humanas, vulneráveis à queda, mas que confiamos na graça, no amor e no perdão de Deus. Que nos ajude a fazermos um bom retiro quaresmal, para que quando estivermos celebrando o Título Pascal, possamos realmente pensar alguma coisa, algum propósito em que eu me tornei uma pessoa melhor. Pode ser uma pequena ação, mas que tenha acontecido concretamente na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.